Saravá e boa noite. Venho aqui hoje passar uma orientação a respeito daquilo que muita gente tem passado dentro de suas casas, que é a respeito daquilo que seja a discórdia, atritos dentro da própria família. A intolerância, briga, atrito, discussões, rancores, mágoas, muitas situações que acontecem dentro das famílias. Então é importante saber, primeiro de tudo, vamos direto ao ponto. Por quê que acontece isso justamente dentro das famílias? Isso é obra do quê? Do diabo? Isso é obra o quê? Dos trevosos? A princípio não. E vocês vão entender o porquê desse a princípio não. Nós temos que entender logo de começo que é dentro da família, dentro do leito, dentro do seio da família, é onde acontece as primeiras preparações para aqueles que são filhos, para aqueles que ainda estão na dependência da família, é onde acontece a primeira preparação para aquilo que será a vida independente no futuro. Por que eu digo para a vida independente no futuro? Porque isso vai servir para aqueles que são mais novos, que estão na dependência dos pais, de avós, de tios, enfim, de familiares. E também para aqueles que já têm pessoas que já têm uma idade relativamente avançada, 30, 40 anos, que ainda vivem com seus pais, né? Então é um sair tardio para as responsabilidades da própria vida. Muitas das vezes isso se deve por escolhas dos próprios pais de não permitir, de estar ali tendo o filho sempre sob suas proteções, sobre suas ordens. E, de outra parte, pelo comodismo de muitos filhos, de muitos netos, de muitos sobrinhos, de estarem ali sob a estrutura que oferece os seus parentes mais velhos. Então, a parte dessa situação, que é o que muito acontece em todas as famílias, tem esse fato do comodismo, tem o fato da incompreensão pela parte dos parentes, que sejam pais, avós, tios, né? De que essa pessoa, esse filho, essa filha, esse sobrinho, esse neto, então ele veio para que receber ali aquilo que seja a estrutura, aquilo que seja o alicerce, para que eles possam ter a sua vida independente. Quando vocês retardam essa saída de casa, quando vocês retardam esse experienciar por parte dos seus parentes mais novos, que são os filhos, netos, sobrinhos e etc., então isso acaba por prejudicá-los, porque eles passarão décadas habituados a ter sempre alguém que resolva as situações mais importantes da sua vida. E claro, com o passar do tempo, quando crianças vão se tornando adolescentes, jovens e adultos, então cada um vai tendo o seu ponto de vista, as suas escolhas, as suas opções do que estudar, do que trabalhar, aonde sair, os amigos que tem, o círculo social que ele pertencerá, e muitas das vezes isso entrará em um certo conflito com aquilo que é a geração passada, que é dos pais, que é dos avós, que é dos tios. Então aí é onde começa justamente os atritos, as discussões, as mágoas, os rancores, que aí a partir disso, então é que se cria a abertura para a investida daquilo que vós conhecem como seres trevosos, quiumbas, que daí se aproveitam da situação para se instalar e colocar lenha na fogueira. Sugestionar no mental de cada um.
não só daqueles que são mais novos, mas principalmente daqueles que são mais velhos. Então cabe tanto aquilo que seja a família responsável, quanto aqueles que estão sob ainda as responsabilidades, ou sob aquilo que seja a proteção ou as asas daquilo que seja a família, ter essa observação e ter esse discernimento de que cada um está aqui para experienciar, cada um está aqui para fazer algo, para trabalhar, para assumir as suas responsabilidades. Porém, tem que existir esse acordo mútuo entre a família, os familiares mais novos e aqueles mais velhos. Tem que haver o respeito, tem que haver a consideração, né? Tem que se ouvir os mais novos, tem que ouvir aquilo que são o dizer, os conselhos, né, daqueles mais velhos, porém ouvir e filtrar para o caminho que vós escolherem. Vós adultos, ali que são pais, que são tios, que são avós, não podem pretender ou de uma certa forma induzir, manipular ou obrigar aquilo que sejam os seus filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, a fazer aquilo que vós querem que eles façam, de profissão, de estudo. Vós não tem essa autoridade para fazer isso. Porque lembre-se, vós aqui são como pais adotivos, tios adotivos, avós adotivos. Porque quando nasce uma criança, então vós tem que entender que ele é filho do Divino Criador. Então ele vem aqui para experienciar. Então vós não podem influenciar de uma forma direta o que essa criança, o que esse jovem ou mesmo esse adulto irá se tornar. Não é porque se vós é médico, a sua companheira é médica, os seus familiares foram médicos, que o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto terá que ser médico. Se ele quiser ser engenheiro, permita que ele seja engenheiro. Ele tem que ter a vida dele. Não, ele não tem que viver a vida que vós quiseram viver ou que vós viveram. Vem vivendo até agora. Claro que tudo isso depende o quê? Tudo de um bom diálogo, uma boa conversa. Muitas das vezes, não entenda mal aqueles que são os pais. Por quê? Porque tudo depende de vós sentar, dialogar com esse filho, com esse sobrinho, com esse neto, a respeito das possibilidades que ele tem em mãos, mas permitir que ele faça a escolha. Porque de uma certa forma quem fará a escolha é ele. Por isso que acontecem as discussões, as brigas, as intrigas, as mágoas, a intolerância, preconceito dentro das famílias, justamente por isso. Porque até um certo ponto, esses filhos e filhas que estão na dependência de suas famílias, então eles vão ali acatando, respeitando de uma certa forma, mesmo fazendo careta ou não gostando muito, até um certo ponto. Mas é como uma panela de pressão. Mais cedo ou mais tarde, essa panela irá explodir. E daí o explodir significa que eles vão sair de casa, eles vão seguir o caminho e vós não poderão fazer nada. Mesmo que vós retire ali aquilo que seja uma ajuda de custo que vós dê, que vós faça ameaças, que é o que muito acontece dentro das famílias, que é uma manifestação clara de descontrole, despreparo de como agir com as pessoas, com o seu semelhante, não é só porque é filho. E também não fica só a cargo daquilo que são os pais, porque mesmo um filho ou uma filha sendo jovem, ele sabe muito bem o que são as coisas certas e as erradas que podem ou não ser feitas, aquilo que convém e aquilo que não convém ser feito. O que não pode, os jovens também se deixar influenciar, assim como não querem ser influenciados pela família naquilo que vão fazer de profissão,
naquilo que vão ter de relacionamento, naquilo que vão ter como experiência de vida, não pode permitir também que aqueles que se dizem os seus amigos, isso eu estou falando para os jovens, para aqueles que estão sob as proteções das suas famílias, que sejam eles filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, enfim, também não pode permitir que aquele seu meio circunstante, nas suas escolas, nas suas festas, naquele círculo de amizade, que essas amizades também não influenciem vós contra a sua família e muito menos contra a sua própria vida. Porque se um dos seus amigos te diz que a coisa a ser feita é fumar, mesmo que o seu pai ou algum parente fume, vós tem que pensar se isso serve para a sua vida. Vós não pode começar a fumar porque o fumar é bonito e as moças preferem quem fuma, porque tudo isso é uma mentira. Então vós não pode cair nisso. Ou na influência, não, o homem para ser homem tem que, ali se alguém fala para ele, ele tem que brigar, ele tem que entrar em luta corporal com o outro para dizer que é mais forte, porque isso chamará a atenção das moças ou irá impressionar aqueles que estão ao redor, será respeitado. Assim como também para as moças, também serve que tem aquelas amigas, não use essa roupa que aparece lá, praticamente as partes íntimas, porque o importante é vós gostar, não ligue o que os outros falam. Vós também tem que parar e pensar que vós tem um rótulo perante a sociedade. E essa libertinagem de poder fazer aquilo que quer, traz consequências ruins ali para frente, no futuro. Então vós tem que ter o seu valor. Se vós tem uma roupa que gosta de usar, mesmo que as suas amigas não concordem, não gostem, ou digam que é ridículo, então vós não deve se preocupar. Porque se essas pessoas dizem ser sua amiga, então elas têm que aceitar vós como é. E assim a mesma coisa vale para os moços. Então veja que essa situação é apenas a superfície daquilo que vem acontecendo sempre dentro das famílias. Agora, e daí, o que se faz então? Procurar o diálogo, procurar esclarecer as coisas. As pessoas, aqueles que são filhos, aqueles que são netos, aqueles que são sobrinhos, por mais que tenham rusgas com suas famílias, com algum familiar, tem que entender o seguinte: se tudo der errado lá fora, quando vós estiver experienciando, enquanto vós tiver dinheiro, enquanto vós tiver posses, vós terá amigos. Quando vós não tiver nada, os amigos somem. E daí quem vai te acolher será seus familiares. Então vós sim pode ter ali, para aqueles que já têm uma idade razoável, que já tem trabalho, que já tem ali uma certa experiência, até escolher ter a sua vida independente e longe da família. Porém, vós deve sempre respeitar aquilo que seja família. Não deve querer mal ao seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu tio. Mesmo que eles tenham dito palavras que te ofendeu. Porque se vós não conseguem lidar com aquilo que seja um parente seu, vós acham que vós vai conseguir lidar com as pessoas lá fora? Que não tem preocupações com vós verdadeira, a não ser tirar proveito daquilo que vós pode oferecer. Então façam muita atenção
a respeito disso. Porque o que mais a espiritualidade tem visto são famílias se despedaçando. Não digo despedaçar, não é a situação de um filho ir viver a sua própria vida, mas o despedaçar daquilo que resta: ódio, rancor, mágoa, tudo devido ao quê? Devido à intolerância de ambas as partes. Em uma história, sempre existe dois lados. Repito, em uma história sempre existe dois lados, é como uma moeda. Não existe aquele que está totalmente certo e nem aquele que está totalmente errado. Então, as duas partes têm que chegar a um comum acordo para chegar a uma terceira solução, que será o melhor para ambas as partes. Não é a pessoa querer dar um de bom ali, de que eu posso, eu consigo, né? Porque vai quebrar a cara. Assim como também, de contraparte, os familiares mais velhos não têm todo o poder que pensa ter sobre os filhos. Basta vós mesmo olharem para o seu passado. Dê uma breve olhada para o seu passado, que vós vão lembrar. Vós, naquela idade, o que vós estava fazendo? Muitos de vós já estavam casados, já tinham constituído família. E vão dizer, mas eu assumi aquilo que seja as responsabilidades de uma família. Pois é, mas vós saiu. E a maioria de vós ainda saiu contrariado da família, porque não era a hora, né? Ou porque a moça engravidou, ou por isso, ou por aquilo outro. Então, não se pode tapar o sol com a peneira. Os pais, então, eles têm que, no momento em que os seus filhos, sejam eles mais jovens, ou seja eles mais adultos, então, de poder discernir isso, olhar para o seu passado, não só para o seu passado, mas para o passado lá do seu irmão, que é tio desse seu filho e dessa filha, do seu pai, que é avô desse filho e dessa filha, como eles agiam lá quando tinham a mesma idade. Então não pode se pretender, porque o avô vem de uma terceira geração atrás, na qual os conceitos eram outros, os valores eram mais evidenciados. Tinha menos gente no mundo, tinha menos tecnologia, tinha menos oportunidades. Lá muito se trabalhava na roça, no campo, produzindo. Até mesmo vós de segunda geração, que são os pais, que são os tios, então sabe muito bem que também vós, boa parte de vós, também pegaram um pouco desse trabalho braçal, desse trabalho duro. Tanto homem quanto mulher, não é só o homem não, mulher também. Mas já eram de uma geração que tinha mais oportunidade, já se tinha oportunidade de se ter ali um meio de locomoção, de poder estudar, mesmo que pouco, mas poder estudar, de poder ali ter uma profissão sem ser a lavoura. Já aquilo que são os seus filhos e aquilo que são os seus netos, eles estão em uma geração completamente diferente, na qual tem muita tecnologia, tem muita oportunidade para tudo, tanto aquilo que é bom para aquilo que não presta. Se vós não tiverem a habilidade, a capacitação para poder ali fazer a gestão dessa família, não ter a compreensão, não procurar se atualizar, o que é que os jovens estão falando, qual é a preferência, o que eles estão conversando, sobre o que é.
o tipo de linguajar, vós estará completamente fora de ponto. Não com aquilo que seja o primordial dentro da família e dentro da vida, que tem que ser da vida de cada um, que são as coisas de valor: caráter, honestidade, sinceridade, hombridade, humanidade, né? Tudo isso são pilares que, não importa o tempo que passar, não pode fazer curva, a coisa tem que ser reta. Porém, os conceitos, as terminologias, como agir, hoje os jovens têm acesso a muita situação que vós, lá atrás, quando tinham a mesma idade, nem sonhavam em ter. Então, vós tem que ter esse balanço, ser como a água, ser maleável. Maleável não quer dizer abaixar a cabeça ou deixar de ser respeitado. Deixar de ser amado pelos seus filhos. Porque em atitudes desesperadas, tem pais que vão dizer: eu não tenho mais filho, eu vou te deserdar, né? Não olha mais na cara, se quiser, saiu daqui, vós esquece que tem pai. Então tudo isso é algo muito pesado, que gerará também colheitas pesadas para vós. Ou vós pensa só porque vós é pai, aquilo que vós planta, vós não colhe? Claro que vai colher. Vai colher como qualquer outra pessoa, ninguém escapa à lei. Assim como os filhos, que não obedecem, que desprezam os seus pais, que não sentam para pelo menos ouvir quais são as orientações que estão passando, que se estão passando de uma forma errada ou insuficiente, ou não ali adequada com aquilo que vai estar acostumado a viver como jovens, mas pelo menos deve ter o respeito de parar e trazer aquele conhecimento para o momento atual que vós vivem. Agora, a maioria dos jovens estão preocupados em fazer o quê? Ir para a festa, encher a cara de cachaça, né? Fumar tudo enquanto é porcaria, se deitar com o máximo de parceiros possível. Aí depois, quando adoece, quando engravida, ou quando engravida alguém, aí depois vem correr desesperado para a família, né? Aí vocês querem o quê? Vocês querem ouvir o quê também? Veja que tem os dois lados da moeda. Então não tem aquele que está totalmente certo ou aquele que está totalmente errado. De ambas as partes. Mas essas duas partes têm que conversar. Essas duas partes têm que se afinizar para que tenha menos probabilidade dos desequilíbrios acontecerem. Porque quando começa o atrito, a discórdia, a raiva, a violência, o abuso daquilo que seja por palavras ou por atos, então é a brecha que daí as forças obscuras aproveitam e fazem da família o inferno. Literalmente dizendo. Aí é onde tem agressão física, é onde acontecem maldições, que tem mães que amaldiçoam os filhos, né? Tem pais que amaldiçoam as suas filhas, os seus filhos, tem avós que amaldiçoam os netos, por intolerância, por preconceito, por serem inteligentes. Mas também, de contraparte, existe aquela porção dos jovens que insultam, que desprezam, que menosprezam aquilo que é a experiência vivida dos seus pais, dos seus tios e dos seus avós. Lembre-se que não tem ninguém certo em cima dessa terra. É pegando o melhor de cada um para se ter a melhor experiência. Não o atrito. Quem faz uso da espada perece, já dizia lá o Jesus Cristo. Então, nós temos que fazer atenção, porque as famílias estão cada vez mais perdendo força. E a família é importante, porque
assim como é dito que a família é a base, a estrutura pelo qual surgirá aquela nova sociedade, mas baseado no que está essa estrutura? Em intolerância, em descaso, porque tem muitos pais também que têm que ouvir a verdade, nós estamos aqui para dizer a verdade, que os seus filhos menores já têm uma base, uma estrutura completamente na areia. Porque vós, em vez de darem atenção para os seus filhos, vós dão esses aparelhos para que eles fiquem assistindo e vendo todo tipo de imagem, todo tipo de porcaria, para que vós tenha tempo de sentar e beber sua bebida, ou então de olhar essa coisa, essa televisão aí, né? Ou então ir lá, ficar jogando conversa fora, que vós não quer ser atrapalhado, né? Se vós não quer ser atrapalhado, porque vós teve filho? E os filhos também aí tem que compreender, tem que saber também que os seus pais também precisam de ter o seu tempo, de ter um tempo, o seu pai tem que ter um tempo com a sua mãe, o seu avô tem que ter um tempo com a sua avó, mas não pode pegar e querer ser um usurpador da privacidade. Isso eu estou falando já para jovens, não estou falando de crianças, porque as crianças bem pequenas não vão estar entendendo aquilo que eu estou falando. As crianças pequenas requerem toda a atenção, porque a atenção que elas recebem hoje, a educação que elas recebem, como elas são tratadas, se é com amor, com carinho, com atenção, e não com violência, com grito, o jeito que vós estão criando as suas crianças hoje será a sociedade de amanhã, será o futuro, será o homem ou a mulher que vós terá de frente. Então é algo que tem que ser feito muito, mas muita atenção. Procurar orientação. Se vós não sabe sobre algum assunto, como é que para ver sobre a violência de quem morreu lá do outro lado do mundo vós consegue achar? Por que para saber como conversar com os seus filhos, como ser mais atual, vós não fazem? Porque daí é sempre a desculpa, mas eu trabalhei o dia inteiro, carreguei pedra o dia inteiro, cheguei cansado. Pois é, mas acontece que vós tem filhos, então é da sua responsabilidade, então, poder criar situações pelos quais os seus filhos se sintam à vontade com vós, não os estranhos lá fora. E os filhos também fazerem a sua parte, porque também são seres humanos e são sencientes, de poder criar oportunidades. Se vós que é jovem, vós que já é um adulto, mas que vive atualizado nessa sociedade, se vós tem um avô, tem um tio, ou mesmo um pai, que ali, que por acaso não teve estudo, não teve as possibilidades que vós tem, não tem a sua habilidade na dialética, em poder se expressar e falar, por que vós não chega com carinho, com compreensão, né? E faz um diálogo, tenha um relacionamento com esse seu parente adequado? Porque cada pessoa está tentando fazer aquilo que é o melhor que ele pode pela situação. Mas esse melhor nem sempre é só o trabalhar e colocar comida dentro de casa. Nada vai se resolver no grito, nem no tapa, nem no castigo, nem na ameaça. Quanto mais vós grita, quanto mais vós dá tapa, quanto mais vós ameaça, mais lenha na fogueira vós coloca. Tudo aquilo que vós pais temem, tudo aquilo que vós persiste, tudo aquilo que vós resiste, persiste. E para os filhos, netos e sobrinhos é a mesma coisa. Se vós foi chamado pelos seus amigos para ir para uma festa hoje, e o seu pai, o seu avô disse, olha, hoje não. Respeite. Festa tem todos os dias, sempre vai ter uma festa melhor. Comece a
aceitar que tudo nesta vida, aqui neste plano, tem regras, tem procedimentos a se seguir, tem um momento para tudo. Aquele que vive fora das regras já está caminhando para o abismo, só que não sabe ainda. Lá na frente chorará lágrimas amargas, pesadas. Então veja que sempre é a busca ao equilíbrio. Então, pais, avós, tios, saibam como agir com esses seus filhos e filhas, netos e netas, sobrinhos e sobrinhas. Ou que seja padrasto, madrasta, não importa, a situação é a mesma. Assim como também vós que são jovens, que têm uma inteligência acima da conta, utilize dessa inteligência para que vós vivam bem, para que vós tenham o suporte, porque não é que se vós virar as costas para sua família, vós vai ganhar mais amigos. Lembre, vós não tem amigos lá fora. O que vós tem lá fora são colegas. Porque a hora que vós não tiver nada para oferecer, nenhum desses que diz seu amigo vai estar presente. Nenhum. E não adianta vós falar, não, mas eu tenho amigo. Muito bem, então aguarde, que o tempo mesmo dirá. Só que depois, lembre-se, tudo é um plantio que gerará uma colheita. Ação e reação, causa e efeito. Depois, quando vais ter que mastigar e engolir frutos amargos e azedos, vós vai lembrar aquilo que o maioral acabou de dizer. Espero que com isso, então, as famílias, então, repensem como estão agindo. Procurem dialogar entre si para que a situação fique boa para todas as partes. Tanto os pais para com os filhos, como os filhos para com os pais. Lembre-se, não tem um culpado ou um certo. Todos devem compartilhar os seus pensamentos e daí em cima daqueles pensamentos procurar chegar naquilo que seja o bom para ambas as partes. Não é que também um jovem vai chegar e falar, não, olha, eu quero me embriagar o dia todo dia. Não é que a família vai aceitar, não, vamos ver então, vai beber um dia sim, um dia não. Não, isso também aí não é inteligência, aí é burrice. Então, não confunda as coisas. Estou falando sobre situações importantes, de ser dono da própria vida, porque entendam, jovens e adultos que ainda vivem ali nas sombras de suas famílias. Vós só poderá ditar as regras da sua vida quando vós estiver por conta própria. Quando vós não precisar usar um centavo daquilo que seja o dinheiro dos seus pais. Que vós consiga resolver as suas pendências sem a ajuda dos seus familiares. Aí vós pode dizer, eu sou dono da minha própria vida. E olhe lá. Enquanto vós estiver no teto dos seus familiares, então vós tem que procurar ter uma boa convivência. Porque vós ainda é muito dependente deles. E eles também, de uma certa forma. Porque tem muitos filhos que abrem mão também de sair para viver a sua própria vida, para cuidar de pais anciãos, de pais que estejam doentes, avós ou tios. Então tem que esses pais, avós, tios, também entender a vida desse filho que está abrindo mão de ir viver sozinho, para estar ali vivendo a vida dele de comum acordo em cuidar de vós. Veja que tudo tem que procurar um equilíbrio entre as coisas, para que tudo flua. Então isso é o suficiente. Eu por hoje
falar sobre aquilo que são os atritos, as discórdias em família. Porque a partir dessas discórdias é que as forças trevosas fazem aquilo que é desmantelar, destruir famílias e pessoas. Saravá e boa noite.